Vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com você um tema que se chama imerecido. E para isso eu queria ler com você Isaías 55, verso de número 1. A gente só vai ler o primeiro versículo. Ele vai estar projetado aí na NVI também. E você pode acompanhar com base para a nossa reflexão desse dia. Isaías 55, verso de número 1 diz assim a palavra do Senhor: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e também sem custo. Quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, porque cremos que há uma revelação da Tua palavra, Deus. Cremos que existe poder na Tua palavra, Jesus, e que Teu Espírito Santo possa nos ungir, possa nos guiar, possa nos direcionar em tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã, nesse dia. É o que oramos a Ti em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, a palavra imerecido quer dizer algo que você não merece ter. A graça e o favor de Deus, ela acontece dessa maneira sobre a nossa vida. Nós não merecemos receber nada de Deus, ou na verdade, nós merecíamos a perdição, o castigo eterno, mas a graça do Senhor cobre a nossa vida e transforma a nossa história, amém? Aleluia! E no texto que lemos em Isaías, é um texto bem interessante, que fala sobre a necessidade, o desejo daqueles que estão com sede. E naquela época havia uma tradição em meio aos judeus. Como que funcionava a tradição? Era que as pessoas ricas, elas enchiam recipientes de água, elas enchiam potes de água e levavam para as pessoas pobres. Elas entregavam de graça a água, e aquelas pessoas saíam gritando, dizendo: vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Olha que coisa interessante. O livro do profeta Isaías, ele é um protótipo da Bíblia. Ele é dividido em 3 partes, ele tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao 39, é conhecido como Proto-Isaías ou o primeiro Isaías, e ele acontece antes do exílio da Babilônia. Do capítulo 40 ao 55, é conhecido como Deutero-Isaías ou segundo Isaías, ele acontece no período do exílio. E a terceira parte vai do capítulo 56 até o 66, que é o Trito-Isaías ou terceiro Isaías, que é o pós-exílio. E o texto, o livro de Isaías, o profeta, ele é conhecido como o profeta mais messiânico que existiu. O que significa isso? Era o profeta que mais anunciava a primeira vinda do Salvador. Então, quando lemos um trecho como esse, de pessoas que clamam por água, que clamam, que estão com sede, e alguém que oferece água de graça, também é uma projeção daquilo que Jesus seria para a nossa vida e para a igreja hoje. Porque Jesus traria e seria a fonte de água viva que jorra, que nos alimenta, que traz saciedade para a nossa vida. E é isso que eu quero compartilhar com você. 4 razões das quais a gente pode olhar para esse texto e aplicar na nossa vida, e entender aquilo que Jesus quer fazer e aquilo que é o amor de Deus sobre nós. A primeira coisa que eu quero compartilhar é sobre a extensão. Olha novamente o que está dizendo o texto: venham todos vocês que estão com sede. A nossa mente finita não pode medir e entender a extensão do amor de Deus sobre nós, qual seja a altura, a profundidade, largura ou comprimento. O amor de Deus, ele se manifesta a todos de uma maneira profunda, amém? Deus amou a todos, e a salvação é para todo aquele que nele crer. E a terceira coisa
é que de maneira alguma Ele lançará fora aqueles que a Ele o buscam. Então, pastor, qual é o problema? Qual é a dificuldade da nossa geração hoje? É porque Jesus, Ele está disponível para salvar e também para orientar a nossa vida. Nós dizemos assim que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Mas às vezes, e por vezes, nós queremos encontrar e nós queremos buscar esse Deus que é Salvador, que fala assim: Jesus, salva a minha vida, Pai, salva o meu casamento, salva a minha história. Mas para isso existe uma condição. Que condição é essa? Que Ele seja o Senhor, que Ele seja o dono, que Ele tenha o controle, o domínio, que Ele assuma a direção. Interessante que eu e Derlei já vivemos experiências opostas. Teve um dia desse, que eu estava dirigindo o carro, e eu quase bati Girlan. E Derlei estava do meu lado. E eu estava aperreado com um monte de coisa na cabeça. E ele falou assim: pastor, me dá a chave aqui, me dá a direção. Vai para o cantinho aqui, vai para o carona, resolve suas coisas aí que eu vou dirigindo o carro. Aí paramos numa rua, eu abri a porta, saí e fui para o lugar do carona. E ele foi dirigindo, e foi uma bênção. Você tem que resolver as coisas e alguém está preocupado com o trânsito. Aí essa semana, ele estava aperreado, agora era ele, no carro dele. E ele resolvendo um monte de coisa lá. Eu falei: pastor, vamos trocar aqui a direção, vai para o banco do carona, deixa que eu levo o carro hoje. Porque é assim que a gente tem que fazer com a nossa vida, sendo entregue na mão de Jesus. Você passa para Ele o controle, você passa para Ele o domínio, e não adianta você querer dizer para Deus como Ele vai fazer. Não, Jesus, acelera mais um pouquinho. Jesus, olha o carro que está na frente, Jesus, pelo amor de Deus, vai bater. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. Por mais que a gente esteja passando por um vale, por um deserto, por uma situação difícil, Ele continua tendo o domínio e o controle da nossa história. Nada sai da mão do Senhor. Ele sabe o que está fazendo. A segunda coisa é a condição. Ele diz assim: venham todos aqueles que estão com sede. Existe uma sede dentro de nós. No livro O Fator Melquisedeque, do autor Don Richard, ele diz que a impressão digital de Deus na vida do homem é um vazio existencial, que o homem tenta preencher com amores, com dinheiro, com religiões, mas não consegue, porque o nosso vazio é do tamanho de Deus. Nós precisamos estar na presença dEle para que a busca pelo sentido da vida acabe. Porque Ele é o nosso sentido, Ele é o nosso direcionador, Ele é aquilo que completa a nossa história. Nós vemos, por exemplo, no texto da mulher samaritana, que no sol de meio-dia, na hora mais difícil, ela está indo buscar água no poço. Ela tem sede, ela tem uma necessidade física, imediata, de sobrevivência, mas Jesus, Ele tinha uma solução que era eterna. E às vezes, meu irmão, o que acontece é que nós olhamos para a efemeridade da vida, nós olhamos para aquilo que é passageiro. A gente fica assim desesperado: meu Deus, como é que vai ser o mês que vem? Como é que vai ser aquele boleto que eu vou pagar a semana que vem? Como que eu vou fazer a feira? A gente se desespera com isso. Mas Jesus, Ele tem um olhar eterno sobre a vida daquela mulher. Ele tem um olhar eterno sobre a minha vida, nos direcionando a alcançarmos a salvação. Então, você pode dizer assim: mas pastor, então isso quer dizer que Jesus, Ele está olhando eternamente para a nossa vida, e Ele não olha para a minha necessidade física? Não é isso. O evangelho todo é para o homem todo. Então, a partir do momento que Ele salva o nosso espírito, a nossa alma é regenerada, o nosso corpo começa a experimentar dessa transformação que é completa, porque ela recebeu a água, ela teve aquele momento, mas a principal água que ela precisava era a salvação. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós estamos com Cristo, a nossa vida é mudada em todos os estágios. Amém? Para muitos cristãos, o seu Deus, e esse Deus com D minúsculo, é pequeno demais.
Mas olha o que diz Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Deus tem uma bênção que é insondável, que é maravilhosa, que é tremenda, e que talvez eu e você não conheçamos hoje. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós entendermos a condição que nos encontramos hoje, com sede, com necessidade de estarmos na presença dEle e mergulharmos profundamente, alcançaremos aquilo que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Terceira coisa, terceiro ponto, a apropriação. E a apropriação tem a ver com dois verbos. O primeiro verbo é comprai, que significa apropriar. Deus quer salvar a todos, a salvação está disponível, mas muitos rejeitam a cruz, muitos rejeitam Jesus. Aqueles homens que colocavam a água no cântaro e ela era de graça, eles diziam: comprai, venham, comprai. Eles ofereciam aquele bem porque a riqueza os permitia fazer isso. O segundo verbo é comer, desfrutar. Muitas pessoas, elas têm a salvação, mas vivem como se estivessem debaixo de um jugo de condenação. Comprai, Jeremias 2,13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva, cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não contêm, não retêm água. Nós temos o amor de Deus disponível, mas sabe o que a gente faz? A gente deixa de lado, a gente segue outro caminho, a gente ouve outra voz e não percebe mais aquilo que Deus tem para realizar na nossa história, na nossa vida, o que Deus quer fazer. Em segundo lugar, comer, desfrutar. É mais ou menos, meu irmão, como aquela história, uma ilustração de um casal que partiu para um casamento e ganhou uma lua de mel, um cruzeiro de 5 dias. Quem não sonha em ganhar um cruzeiro aí? Aleluia, eu sonho demais, deve ser bom demais, né? E eles partiram, mas qual era o problema? Eles não tinham dinheiro, David. Então eles logo se preocuparam: o que eu vou comer nesse cruzeiro? Como é que vai ser a lua de mel? E enfim, eles só ganharam a passagem. E aquele marido economizador teve uma brilhante ideia. Ele falou: vamos comprar 1 ou 2 cartelas com 30 ovos. A gente cozinha tudo e leva dentro da mala. Porque quando a gente estiver com fome, o que a gente faz? Come um ovo. E ovo é vida, né? Amém? E assim fizeram. E chegaram naquele cruzeiro maravilhoso. E vários restaurantes, comida japonesa, chinesa, mexicana, brasileira. Eles olhando aquilo tudo. E eles lá no quartinho deles, na cabine deles, só a base de ouro. E quando terminou a viagem, e eles voltaram da lua de mel, e a pessoa que os havia presenteado falou assim: e aí, gente, aquela empolgação, como é que foi? Foi maravilhoso. E as comidas, como é que foram? E logo o semblante deles recaiu, e eles falaram assim: o cruzeiro foi muito bom, mas a parte da alimentação foi um pouco difícil para a gente, porque a gente não tinha dinheiro. Então a gente ganhou a passagem, mas não tinha o alimento. Então a gente levou uma cartela de ovo, cozinhou tudo e passamos os dias nos alimentando assim. E aquele homem, com um ar de espanto e tristeza e não sei a palavra, ele falou assim: mas o pacote incluía tudo. O pacote incluía toda a alimentação, aqueles restaurantes, tudo era disponível para vocês. Meu irmão, qual é a moral dessa história? É que às vezes a gente está no reino de Deus, às vezes a gente está na igreja, às vezes nós servimos a Jesus e a gente está só à base do ovo cozido, e a gente está se escondendo, se esquecendo que existe um nível de desfrutar de Deus para a nossa vida. Existe um nível de bênção, de tranquilidade que nós podemos acessar através do sangue de Jesus, porque um dia fomos lavados, remidos e transformados pelo poder do Espírito.
Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, vai dizer: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez boa a confissão na presença de muitas testemunhas. Tome posse da vida eterna. O Evangelho, ele não é só sobre salvação. O Evangelho não é só sobre eternidade. O Evangelho não é só sobre pós-vida. Também é. Mas nós temos um caminho aqui na terra, onde Deus nos direciona, onde Deus nos abençoa, onde Deus une propósitos. E para isso, precisamos estar atentos a tudo aquilo que Jesus está fazendo na nossa história. E eu termino com a última alegação, o último argumento dessa mensagem, que é o incentivo. Sem dinheiro e sem preço. Alguém já te convidou para ir em algum lugar, talvez uma festa, talvez num cinema, talvez num teatro, talvez sair para lanchar, e você fala assim: rapaz, hoje está difícil, porque se eu puxar aqui o meu bolso não vem nada, está vazio demais. E a pessoa fala assim: não, eu estou te convidando. Logo, o convite é igual a pagamento. Você fala assim: opa, se é desse jeito, me chama que eu vou, eu estou dentro, eu vou. Existe um incentivo da parte de Deus para nós, que é que Cristo veio à terra, Ele se fez carne, Ele se entregou como um cordeiro, para que alcançássemos a salvação, e essa graça, essa salvação é de graça. Isso não quer dizer que a salvação é uma mercadoria barata, o seu preço foi alto, o seu preço foi pago em sangue, mas isso quer dizer que hoje, para que eu e você alcancemos salvação, a gente precisa apenas crer em Jesus, apenas confessar o nome de Jesus, assim como diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O condicional para a salvação é baseado apenas no crer. Antes de vir para o culto, eu separei uma cotação do dia 12/11 de 2023. O dólar hoje é cotado a R$ 4,91 comparado ao real. O ouro, eu não sabia que era tanto, é cotado a R$ 306,16 por grama. E um Bitcoin, a criptomoeda mais famosa do mundo, um Bitcoin, ele está cotado a R$ 181.978,59 centavos, quase R$200 mil. E eu posso dizer que tanto o dólar, quanto uma fração de ouro, ou o número infinito de bitcoins, não vale mais do que uma alma, uma vida ganha para Jesus. Não vale mais do que a sua vida. Porque sabe, o Evangelho, gente, é sobre o coletivo, mas também é sobre o individual. É o coletivo porque o amor de Deus, ele se estende para o mundo, mas ele é individual porque a decisão não é da mãe pela filha, não é do pai pelo filho, não é do irmão, não é do filho pelo pai, não, é individualizada. E o amor de Deus se expressa através de nós, por nós. Ninguém vale mais do que o outro. Jesus não derramou uma gota de sangue a mais pela minha vida do que pela sua, ou do porque alguém que está preso é igual, é disponível. Mas nós precisamos acessar esse amor e essa graça. Por isso eu concluo lendo o último versículo, que está lá em Apocalipse 21:6. Disse-me ainda: está feito.
Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Existe uma fonte que corre do trono de Deus para a nossa vida, meu irmão. Amém? E Ele quer te alcançar hoje. Ele quer que você saia daqui desse culto de uma maneira diferente. Ele quer que a palavra dele entre na sua vida de forma que você possa perceber e entender tudo aquilo que Ele quer administrar, que Ele quer fazer na sua história. Por isso, eu queria que aí onde você está, você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Eu não sei a luta que você enfrenta hoje. Eu não sei a crise que você está passando hoje. Talvez você estar aqui às 10 da manhã de um domingo foi desafiador. Para muitos foram. Talvez você tenha pensado e cogitado nem vir hoje. Ou quem sabe, porventura, você veio para o culto no peso da responsabilidade. Paz, eu tenho que ir lá porque eu sou do louvor. Eu tenho que ir lá que eu sou da mídia. Eu tenho que ir lá porque eu sou voluntário. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, nessa manhã. É que Deus, Ele marcou esse encontro marcado, esse momento com você. Não foi com seu irmão, foi com seu primo, com seu amigo. Alguém que falou que vinha, foi com você. Porque Ele quer te mostrar que, embora não mereçamos, Ele nos ama. Embora não mereçamos, Ele cuida da nossa vida. Ele cuida da nossa história. Ele cuida da gente de dentro para fora. Por isso, não deixe que o peso do diabo, por isso não deixe que a voz do inimigo roube aquilo de mais precioso que existe na sua vida, que é a alegria da salvação, é a certeza de estarmos com Cristo, é a certeza de estarmos na presença do eterno Deus. Porque os dias podem passar, os anos podem passar, as situações difíceis podem chegar na nossa história, mas Deus, Ele continua olhando e cuidando de você. Ele continua nos amando. Ele nos amou primeiro. E eu quero orar para que essa graça, para que esse amor alcance também o seu coração hoje. Por isso, se coloque de pé, com toda expectativa, com toda a fé do seu coração. Pai, nós oramos a Ti, Deus. Nós clamamos e nós liberamos uma nova unção, Deus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Não deixe, Pai, que seja apenas mais um culto, não deixe que seja apenas mais uma das muitas mensagens que ouvimos, dos muitos momentos que participamos, mas que seja um tempo de entrega, um tempo de encontro, um tempo de derramamento na Tua presença, Deus. Para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós, Pai. Espírito Santo de Deus, se mova, Pai, se mova sobre cada uma vida aqui, Deus. Não deixe que a gente saia daqui como menino, como menina, mas que possamos ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus sobre nós, operando, pairando, trabalhando, ungindo e comissionando a cada um de nós, para que assim possamos levar a Tua mensagem, a Tua palavra, o Teu evangelho e a Tua graça aos 4 cantos do mundo, aos 4 cantos de Natal. É o que oramos a Ti, por amor do Teu nome. Amém e amém.